Circle of Inevitability, capítulo 711. Escolha. Como ele estava convocando seu mensageiro, Lumian não realizou o ritual em nome do Senhor Tolo. Ele simplesmente chamou o penitente Baifel, que estava vestido com uma túnica preta de clérigo, parecendo um cadáver carbonizado com chamas negras grudadas em seu corpo. Desejo celebrar outro contrato com você, Lumian solicitou com um sorriso. Ele relatou brevemente o poder da inevitabilidade, o contrato especial, o compartilhamento de habilidades, o preço potencial e os efeitos negativos, aguardando a decisão de Baifel. Baifel ficou em silêncio por alguns momentos antes de responder em voz profunda: se você não está preocupado com as desvantagens, não tenho objeções. Quais seriam os efeitos negativos? Lumian perguntou cautelosamente. Nas órbitas oculares vazias e escuras de Baifel, as chamas escuras que serviam como seus olhos piscaram 2 vezes. Isso depende da sua escolha. Posso deixar você finalizar o contrato. Uma vez que você saiba os efeitos negativos específicos, você pode decidir se quer fechar o negócio. Escolhas diferentes levam a efeitos negativos diferentes? Que escolhas? Lumian falava a linguagem mística do destino, cheio de curiosidade e perplexidade, permitindo que os símbolos, palavras e padrões preto-prateados pousassem na pele falsa de cabra, formando um documento de contrato curto, poderoso, misterioso e sinistro. Por meio da conexão forjada pela linguagem mística do destino, Lumian sentiu os traços e habilidades de Baifel. Os poderes do penitente estavam intimamente ligados às sombras e à escuridão, mas a maioria deles parecia estar submersa em profundezas turvas. Lumian podia sentir a presença deles, mas não conseguia discernir sua natureza. As 2 habilidades flutuando acima da superfície eram animação das sombras e travessia do mundo espiritual. Perfeito, animação das sombras é exatamente o que eu preciso. Baifel provavelmente mostrou isso especificamente para mim. Ele é bem único, completamente diferente de entidades do mundo espiritual como a noiva sem cabeça, mão abscessada e louva a Deus de rosto humano. É muito mais direto se comunicar verdadeiramente com ele. Como Lumian refletiu, ele ganhou uma compreensão mais profunda da animação das sombras. Esta era uma habilidade ativa que podia animar as sombras de si mesmo e dos outros. Animar a própria sombra podia ser usada para trocar de lugar com o corpo e evitar dano fatal quando esquivar era impossível. Animar a sombra de outro enredaria o alvo correspondente, dificultando seus movimentos, mas não podia infligir muito dano ou restringir completamente o oponente. Ativá-lo rapidamente para produzir efeitos instantâneos era sua maior força. Caso contrário, não poderia proteger contra a morte ou ferimentos. Sua desvantagem era que só conseguia manter a ativação de uma sombra por vez. Como substituto, se a sombra animada perecesse, Lumian teria que esperar o sol nascer ou se pôr antes que a sombra reaparecesse. Indivíduos sem sombra teriam um medo mortal da luz do sol e a temeriam instintivamente. No passado, minhas emoções e desejos eram voláteis, e agora estou acumulando medo da luz do sol. Se eu realmente encontrar Beyonders de sequência média do caminho do sol no futuro, não ficarei aterrorizado demais para sequer abrir os olhos. Felizmente, essa é uma desvantagem que só aparece depois de perder o substituto da sombra. Não é permanente. Lumian olhou para Baifel e perguntou sinceramente: que sacrifício você exige? Ou melhor, que preço devo pagar? Até agora, ele ainda não havia descoberto as repercussões negativas de assinar um contrato com o Baifel. O penitente Baifel, com apenas uma fina camada de pele carbonizada grudada nos ossos, respondeu: qualquer item místico que você possua. Essa é a chamada escolha?
Escolher um item místico para oferecer molda diretamente os efeitos negativos finais? Lumian teve uma epifania ao fazer um balanço dos itens místicos que carregava. Seu pensamento impulsivo foi a armadura do orgulho. Afinal, ele não podia usar efetivamente o artefato selado no momento. No entanto, olhando para o cadáver carbonizado de Baifel, ele sentiu que não estava apenas sacrificando um item, mas tentando matar seu mensageiro. Além disso, embora ele não pudesse usar a armadura do orgulho por enquanto, Franca, Jena e Anthony podiam. Lumian já havia ensinado a eles as técnicas de uso correspondentes. No cerne de tudo havia um único mantra: não use você mesmo. Utilize apenas os efeitos negativos, deixando o alvo acioná-los. Quanto a desencadear proativamente efeitos negativos de nível mais alto em troca de dano indiscriminado de área de efeito, não havia como ensinar isso. Tinha que ser improvisado com base no ambiente e nas características do inimigo. Afinal, as demônias provavelmente adoravam esse método. Era brutalmente eficaz em intimidar alvos sem habilidades do tipo substituto. Óculos do espreitador de mistérios, atormentadoras, olho da verdade, mentira, dedo do Senhor K, sinfonia do ódio, broche fúria do mar, bolsa do viajante, restos mortais do cordão umbilical de Omibela, moedas de ouro do infortúnio e notas de azar, característica de Beyonder do assassino em série. Lumian examinou esses itens um por um. Excluindo itens não místicos e aqueles que eram muito úteis para ele no momento, Lumian decidiu escolher entre os óculos do espreitador de mistérios e o olho da verdade. Suas habilidades se sobrepunham até certo ponto. Manter um era o suficiente. Após um breve momento de contemplação, Lumian optou por oferecer o olho da verdade a Baifel. Ele acreditava que os óculos do espreitador de mistérios tinham menos efeitos negativos do que o olho da verdade quando o tempo de uso era limitado. Além disso, o olho da verdade só conseguia ver a verdade. Os óculos do espreitador de mistérios podiam pelo menos ser usados para pintar obras sobrenaturais e se disfarçar. Depois que Lumian se tornou um asceta, ele podia efetivamente controlar a vontade de pintar enquanto usava os óculos do espreitador de mistérios. Ele podia pintar conforme necessário ou se abster. Lumian pegou o peculiar olho da verdade e o entregou a Baifel. Assim que Baifel agarrou os óculos, que pareciam entrelaçados com carne e veias, Lumian de repente percebeu o lado negativo de assinar o contrato. Em cenas intimamente ligadas ao passado de Baifel, ele testemunharia verdades que seria melhor deixar de lado. No entanto, está tudo bem se tais efeitos só acontecerem quando envolverem o passado enigmático deste mensageiro. Caso contrário, eu teria encurtado o ritual de hoje e feito uma nova escolha após encontrar um parceiro de contrato adequado. Nas palavras de Aurora e Franca, ver o que não deve ser visto é uma sentença de morte. Lumian ponderou por um momento e respondeu a Baifel em uma voz profunda: o contrato vigora. Quando ele terminou de falar, o contrato curto e sinistro se acendeu espontaneamente sem fogo, transformando-se em símbolos, palavras e padrões preto-prateados que ficaram gravados no braço de Lumian. Lumian olhou para sua sombra e a viu se distorcer sozinha, como se estivesse realizando uma dança poderosa. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Lumian. Depois de cerca de 10 segundos, sua sombra se acalmou. Lumian expressou sua gratidão a Baifel e encerrou a invocação, guardando todos os itens no altar. Está pronto? Franca perguntou ansiosamente. Não que ela duvidasse que Lumian não conseguisse lidar com seu mensageiro, mas ela se preocupava que a natureza de suas habilidades pudesse não atender aos requisitos ou que houvesse muitas condições vinculadas. Lumian assentiu e relatou brevemente a situação com a animação das sombras.
Enquanto caminhava em direção à saída da caverna da pedreira, ele disse a Franca, Jenna e Anthony: agora, podemos traçar um plano para lidar com Moran Avigny. Franca, entre em contato com a Demônia de Preto e avise que estamos prestes a fazer nossa jogada. No entanto, para evitar assustar a família e as forças ocultas por trás de Moran Avigny, ela não precisa observar por perto por enquanto. Apenas solicite um feitiço de ajuda de emergência dela que possa contatá-la através de um espelho se o povo espelhado tiver aliados ocultos. Sim, é uma oportunidade de ouro para testar a postura da Demônia de Preto em relação à família Tamara e ao povo espelhado. Além disso, informe a Igreja do Eterno Sol Ardente que eles podem se preparar para nos dar uma saída. Jenna, escreva para Madame Julgamento e conte a ela sobre nosso plano, caso a Demônia de Preto esteja em concluir com o povo espelhado. Anthony. A mente de Lumian acelerava enquanto ele considerava vários detalhes e distribuía missões para seus companheiros. Franca, Jenna e Anthony não aceitaram suas tarefas passivamente. Eles ativamente entraram na conversa com ideias e ajudaram Lumian a preencher lacunas e polir seu brainstorming. Ao retornar ao apartamento 702 na Rua Orozai, número 09, Anthony saiu cedo para manter as aparências na guilda de psiquiatras de Traer. Jenna, enquanto isso, trocou de roupa para um vestido preto escuro com capa e aproveitou a chance de fazer o papel de uma bruxa. Logo, apenas Lumian e Franca permaneceram na sala do apartamento. A atmosfera ficou estranha e um silêncio prolongado pairou no ar. Lumian quebrou o gelo como se nada tivesse acontecido. Como está a digestão da poção da bruxa com Jenna? Franca deu um suspiro de alívio e disse, nada mal. Ela encontrou seu ritmo atuando como uma bruxa. Pergunte ao redor do distrito comercial e você ouvirá sussurros de bruxas aparecendo na calada da noite para punir bêbados desordeiros. Alguns alegam ter caído em um rio gelado. Alguns acordam no dia seguinte doloridos por todo o corpo, enquanto outros têm dores de cabeça lancinantes ao anoitecer e não ousam mais beber. O que eles têm em comum é que todos eles esbarraram em alguém vestida de bruxa. Sim, alguns bêbados até desapareceram no ar. A voz de Franca sumiu, substituída por um tom adequado para contar histórias de fantasmas. Os desaparecidos cometeram delitos graves? Os outros são culpados de espancar suas famílias, assediar transeuntes e apalpar mulheres? Lumian adivinhou com um sorriso, com base em sua leitura de Jenna. Bingo! Franca assentiu com um sorriso brilhante. Lumian refletiu por um momento e perguntou, você não está preocupada que a Demônia de Preto descubra esse boato e envie alguém para investigar? Franca se sentiu presunçosa e apontou para si mesma. Você está olhando para ela. Eu, na seita das demônias, sou eu quem cuida dos assuntos ligados ao distrito comercial. Ela então suspirou e disse, Jenna é talentosa. Ela criou um plano de atuação sólido em menos de um mês. Talvez ela consiga digerir a poção da bruxa antes que eu avance para a aflição. Se esses incidentes não tivessem acontecido, ela seria uma atriz estrela. Atuar é uma segunda natureza para ela, Lumian concordou. Os dois ficaram em silêncio novamente. Depois de alguns segundos, Franca assumiu uma cara corajosa e disse, você não pode contar uma palavra para Jenna ou qualquer outra pessoa sobre o que eu disse, ou fiz perto do altar no mundo dos espelhos. Lumian perguntou confuso, você disse ou fez algo fora do comum lá atrás? Não me lembro. Franca ficou surpresa por um momento antes de abrir um sorriso compreensivo. Ela se levantou com um sorriso alegre e caminhou até o lado de Lumian. Ela deu um tapinha em seu ombro agradecidamente e disse, que irmão! Ela sentiu que todo o constrangimento havia evaporado. Reticências.
Poucos dias depois, enquanto Morin Avigny participava de uma reunião interministerial, Lumian apareceu perto da vila fornecida pelo governo.